Esse vídeo é um erro. Ele poderia estar com uma edição mais trabalhada, talvez com uma qualidade de áudio melhor. O roteiro podia ser mais criativo. Talvez eu ainda não esteja pronto. Acho que isso não é pra mim. Eu desisto. E aí, se identificou com alguma dessas frases? Já falou pra si mesmo alguma delas? Provavelmente sim, todo mundo uma hora ou outra acaba fazendo isso, alguns mais do que os outros, alguns bem mais do que deveriam. Evoluir significa estar constantemente errando e aprendendo com esses erros. Segundo o livro do Greg McKeown, acho que é assim que se lê o nome dele, Sem Esforço, livro bom, recomendo. Não tente acertar tudo na primeira vez. Dê uma chance ao tosco, por mais feio que seja, para que você possa cair, consertar, modificar e reprojetar depressa. É um caminho muito mais fácil de aprender, crescer e progredir no que é essencial. Ele fala bastante nesse livro sobre o que é essencial também, porque ele é o autor do livro Essencialismo, que é autor do Essencialismo. Aí meio que o essencialismo é sobre fazer a coisa certa e o sem esforço é sobre fazer a coisa certa do jeito certo. Eles se complementam. Bem massa, bem legalzinho esse livro. O Essencialismo eu li, acho que vai fazer 2 anos. E agora eu li esse Sem Esforço, acho que terminei semana passada. Que foi o que precisou para eu finalmente fazer esse vídeo. Por quê? Por que esse vídeo é um erro? Inicialmente eu tive uma ideia. Não, eu vou fazer um vídeo para falar sobre errar, experimentação e blá blá blá. E o vídeo vai ser experimental. Eu vou testar vários tipos de estilos de gravação diferentes. E ele vai se autoalimentar, porque eu vou estar praticando o que eu estou falando, porque eu vou estar errando, porque eu vou estar aprendendo, testando, só que nunca saiu do papel. É uma hipocrisia que eu acabei não soltando, assim, porque a hipocrisia foi justamente eu não executar a hipocrisia. Não sei se vocês conseguiram me entender, mas eu falei sobre errar, escrevi um roteiro sobre errar e eu não errei. Eu não tive coragem de errar, porque eu tô trazendo isso aqui pra vocês porque é uma troca, sabe? Eu tô aqui errando e falando pra vocês errar também e demonstrando, ó, dá pra errar. Tô tomando coragem aqui pra errar e enquanto eu tô fazendo isso, eu tô falando pra vocês errarem também. Então, se eu não estivesse falando, eu não ia estar errando e eu não ia ter propriedade pra falar que é pra vocês errarem porque eu não tô errando. Mas como eu tô errando, deu pra acompanhar? Eu espero que sim. E a princípio, esse estilo de vídeo vai substituir os podcasts. E eu vou dividir a parte pessoal da parte teórica, assim. Vou tentar o máximo possível, né? Mas aí eu vou fazer uns vídeos teóricos, assim, ensinando, que nem eu fazendo nos podcasts, só que vai ter edição, vai ter pesquisa, vai ter roteiro, vai ser algo... Não vai ser só eu falando as coisas que vêm na minha cabeça na hora. E vai ter os vídeos mais pessoais, que eu conto história pessoal, não sei o quê, porque eu ainda gosto muito de falar sobre mim mesmo, né? Assim como qualquer youtuber, né? Que entra no YouTube é porque gosta de falar e principalmente falar sobre si mesmo. Vocês viram que eu parei com os podcasts, eu parei com as entrevistas, eu descontinuo a maioria das coisas que eu faço. Isso se deve principalmente ao medo de fazer errado. Eu tenho problema em fazer também, mas eu tenho principalmente problema em fazer ruim. Eu não gosto de imaginar as pessoas olhando e pensando, nossa, que merda, que cringe que esse cara tá falando aí, que negócio horroroso. Que triste o que esse cara tá fazendo. Assim, eu olho isso com tristeza. Por quê? Porque eu também sou assim, eu olho para algumas coisas e eu penso exatamente isso. Olha, não, como é que alguém teve coragem de fazer algo tão horrível? Algo que dá tanto desgosto assim pro olhar assim. E eu fico pensando, quem sou eu? Quem sou eu para ir lá e fazer a mesma coisa? Mas isso tá errado, isso é um pensamento errado, um pensamento negativo. Eu tô construindo, eu tô trabalhando para melhorar isso, né? E isso não é bom. Não é bom tu pensar isso dos outros e ficar com medo que pensem isso sobre as coisas que tu faz. E isso é natural. A última coisa que a gente quer quando a gente tenta fazer alguma coisa é errar, não conseguir fazer. Porque a gente está fazendo com o intuito de conseguir fazer. Então não faz sentido a gente querer não conseguir fazer. Entender que errar faz parte do processo nos prepara para frustração, nos prepara para prevenir a frustração de encontrar um obstáculo no caminho, porque a gente já sabe que a gente vai encontrar. E nem sempre a gente vai conseguir passar de primeira os obstáculos. É natural que a gente não consiga. A gente vai tropeçar, a gente vai levantar e falar, tá, agora se eu seguir reto aqui eu vou tropeçar de novo. Vamos ver o que está errando, o que estamos errando aqui. Incluir o erro
no teu planejamento, incluir a ideia de que tu vai errar, isso vai fazer parte disso, quando isso faz parte do teu plano, isso faz com que tu consiga errar barato. O que seria errar barato? Errar barato seria executar uma tarefa para testar se aquilo funciona ou não. E rápido, sem consequências grandes. No início, quanto mais cedo tu errar para ver se aquilo funciona ou não, vamos ver, vamos testar. Pô, errei. Que bom que foi agora. Que bom que eu já matei essa de primeira. Eu comecei a gravar 15 minutos atrás. Eu devo estar com 5 minutos de gravação. Sim, para vocês vendo. Mas eu comecei antes porque eu ainda tinha que começar a falar, tinha que errar o tom de voz para eu ir ajustando. Eu tive que errar o enquadramento, comecei a gravar assim, ver como tá, não gostei muito, a minha distância, o meu tom de voz é a coisa que eu mais tenho dificuldade de engrenar, assim. Para começar a falar assim, e projetar minha voz, para organizar minhas ideias, porque eu sempre tive dificuldade de acompanhar roteiro. Eu gosto muito de escrever roteiros, mas acompanhar roteiro, gravar com roteiro é difícil para mim. Porque além de eu fazer como eu estou fazendo agora, que é improvisar, que é continuar falando com base no que eu acabei de falar do roteiro, e eu já me perdi do roteiro, eu já não sei mais o que eu estou falando. Vocês me entendem? A gente precisa errar. Vocês precisam... E eu estou falando isso para vocês, mas eu estou falando para mim. Tá bom? Não vou balançar mais. Eu estou falando isso para vocês, mas eu também estou falando para mim. Isso também serve para mim, porque eu também tenho que aprender isso. A gente tem que entender, vamos lá. Nós como um grupo, assim, que a gente se ajuda, né? Já estou criando uma comunidade aqui. Primeiro vídeo depois de meses e eu já estou criando uma comunidade aqui. A gente tem que entender que enquanto a gente não errar, a gente não vai fazer. Porque para fazer tu tem que errar. Tu não pode ter medo de errar, tu tem que errar de propósito. Eu já estou falando muitas vezes, eu tô começando a ficar repetitivo. Tá bom, Ariel. E como é que a gente faz para errar rápido, errar barato? Como? Me diz, tu já entendeu, já me explicou o que é fazer isso, mas me diz como é que eu faço. Vamos lá, eu vou ensinar vocês. Né? Errar do jeito certo. Thomas Edison, não sei se vocês sabem, mas é o inventor da lâmpada. Calma aí. Thomas Edison não fracassou 10 mil vezes. Já não gostei do jeito que eu escrevi ali, eu vou falar do jeito que eu entendo agora. Thomas Edison, ele não descobriu como fazer a lâmpada. Ele descobriu 10 mil formas de como não fazer a lâmpada. E só assim ele descobriu como fazer. Então o erro veio antes. O erro não só veio antes, como ele foi necessário para que ele conseguisse fazer. O que a gente pode aprender com isso? Erro é informação. Isso explodiu minha mente quando eu li esse livro aqui, mano. Esse livro é o mais foda que eu já li até agora, o Antifrágil. Se cada tentativa fornecer a você informação sobre o que não funciona, você começa a pôr em foco uma solução. Assim, cada tentativa torna-se mais valiosa, mais como uma despesa do que como um erro. E é claro, você fará descobertas pelo caminho. Antifrágil, do Nicholas Nassim Taleb. Esse cara é foda. O cara que escreveu esse livro é foda em muitos sentidos e eu ainda vou fazer um vídeo só sobre ele. Mas esse conceito que ele traz de que erro é informação, se tu ficar com isso, põe na cabeça, erro é informação. Então não importa o quão ruim fica esse vídeo, quantos pontos negativos eu encontro nesse vídeo, eu estou aprendendo como não fazer um vídeo do meu agrado. Eu estou aprendendo o que dá resultado e o que não dá, porque não importa só a minha opinião pessoal. Eu tenho que ver se esse vídeo vai dar resultado. Porque eu posso achar esse vídeo do caralho e não trazer resultado nenhum. E o que seria trazer resultado para mim? Ter um alcance grande, uma conversão grande, obviamente, porque eu estou falando só de número mais superficial. E o mais importante de tudo, que é ajudar pessoas. Pessoas verem, conseguirem implementar e chegar em mim e falar, mano, porra, LOL, deu certo, limão, deu certo. Tu me falou uns negócios, eu fui lá, fiz e, porra, tô aqui, tá ligado? É isso. Isso seria trazer resultado. Então eu posso achar o vídeo do caralho, não trazer resultado nenhum, ou eu posso achar esse vídeo uma merda
e trazer muito resultado, muita conversão. Porque também tem questão de autoestima, como eu vejo, principalmente autoestima, vamos trazer autoestima. A tua noção de realidade ela está deturpada por crenças limitantes. Desculpe, eu não gosto de usar esse tipo de termo, mas esses termos são necessários algumas vezes. Então, quanto mais rápido eu publicar vídeos, esse vídeo aqui eu decidi domingo passado, exatamente uma semana atrás, que eu ia fazer esse vídeo. E eu tô aqui e eu tô fazendo. Por quê? Porque não, é ridículo. Eu escrevi um roteiro sobre errar e eu não tô errando. Quanto antes eu postar esse vídeo, mais cedo eu vou conseguir descobrir o que funciona e o que não funciona. E mais cedo eu vou começar a produzir conteúdo que traz resultado. E mais cedo eu vou ter um sucesso independente do que tu considera como sucesso. É no norte. Tu tem que descobrir os caminhos errados até encontrar o certo. Não quero ficar repetitivo, mas eu preciso que essa ideia entre na cabeça de vocês. E entre na minha também, porque a gente tá nessa junto, a gente tá no mesmo barco. Tá bom? Ó, esse aqui fui eu que escrevi, hein? Por isso, errar não é só parte necessária de um processo, como Por isso, errar não é só parte necessária de um processo, como deve ser feita de forma consciente para que cada erro seja um passo à frente. Olha só. Toma! E, citando novamente o sem esforço, errar não é dar a si mesmo permissão para produzir constantemente trabalho de má qualidade. É simplesmente se libertar da pressão absurda de fazer com perfeição. Essa frase já está batida, tá? Isso aqui, na verdade, é só um jeito mais complicado de falar uma frase que já é clichê. Feito é melhor que perfeito. E tira essa da tua cabeça, mas eu não consigo fazer algo. Vai tomar no meio do seu furico. Tá bom? Faz. Isso é uma coisa que tem aqui no estúdio. No estúdio Cigares, que eu trabalho. Que eu aprendi e eu vou levar isso pra minha vida. Erra, porra. Meu nome é Ariel Lopes. Eu sou o Ariel Lopes em todas as redes sociais. Me sigam. E muito obrigado pela atenção de vocês. E só pra reforçar. Erra, porra. Obrigado.